Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um programa, o programa O Momento da Palavra, um programa transmitido através da Rádio Nazareno, a emissora do Povo de Deus 107.9. Também é transmitido através do Facebook, a página Nazareno Cuiabá. Acesse aí que você vai estar em sintonia conosco neste momento para mais uma meditação da Palavra de Deus. Sou o pastor Gisel Costa e juntamente comigo está aqui o professor Jonas Mendes, evangelista da igreja, para dialogarmos sobre um assunto interessante. A paz do Senhor, professor Jonas Mendes. Paz do Senhor, pastor Gisel, um prazer estar com o senhor aqui e com os demais irmãos. O professor Jonas Mendes é evangelista da igreja, como eu já disse, e nós estaremos fazendo uma parceria sobre alguns assuntos bíblicos para esclarecer a igreja, os irmãos, os ouvintes, porque nós observamos quando dialogamos, quando lecionamos escolas bíblicas, ou quando pregamos, ou até mesmo quando conversamos individualmente com os irmãos, que há diversas dúvidas a respeito das coisas futuras, alguns mistérios de Deus, e hoje nós queremos falar sobre o inferno. Mas a Bíblia fala sobre o inferno, Jesus fala sobre o inferno. O que nós aprendemos sobre o inferno? Se é um lugar real, se é simplesmente uma metáfora? Então é isso que nós vamos falar. Então, professor Jonas Mendes, o cristianismo ele acredita na punição dos ímpios, das pessoas ímpias que desobedecem a palavra, se afastam de Deus. E então nós acreditamos que há um lugar para esses ímpios, que não é o céu conforme a Bíblia. E também há um conceito de inferno que ele perambulou por muitos séculos, que é o inferno de Dante Alighieri, né? Aquela da Divina Comédia. Então alguns críticos até dizem assim, que o cristianismo ele aderiu a essa ideia para falar do inferno. Mas é isso mesmo ou não? Ótimo, professor Gisel. Realmente o cristianismo ele crê na existência do inferno. Há uma teologia desenvolvida acerca disso. Nós encontramos elementos no Antigo Testamento, mas fontes abundantes há no Novo Testamento. E a própria literatura testifica disso, como o texto foi citado, a Divina Comédia do Dante Alighieri, ele trata sobre o inferno, inclusive mostra as 9 divisões do inferno, cada divisão para um tipo de pecado. Então os adúlteros vão para uma divisão, os mentirosos vão para outra divisão, a glutonaria tem uma divisão específica. Agora, muitas pessoas acreditam, chegam a afirmar que a visão que o cristianismo tem do inferno é aquela desenvolvida por Dante, o que não é verdadeiro. Na verdade, a visão de Dante acerca do inferno possui alguns elementos bíblicos, só que na verdade possui muitos elementos mitológicos também. E Dante estava dialogando com a mitologia grega, a mitologia romana, com a literatura disponível na época. Então ele constrói aquela visão do inferno em cima da literatura. Inclusive aquela ideia de que o Satanás é aquele ser terrível que possui chifres e um tridente, né? Essa é uma visão da literatura e não uma visão bíblica a respeito do inferno. Mitologia, né? Que ele está com tridente, tem rabo, é feio, de chifre, né? Sim, justamente. É uma visão da literatura. Então a literatura ela tem o seu valor enquanto instrutiva, ela tem o seu valor, mas dentro do aspecto teológico nós não podemos usá-la como parâmetro oficial. Então nós vamos fazer uso da Bíblia. Vamos para o Antigo Testamento para ver se... parece-me que o Antigo Testamento ele fala de inferno como um lugar de condenação, né? A palavra que aparece é a palavra Sheol no hebraico, né? Perfeito. Os estudiosos dizem que essa palavra aparece no Antigo Testamento 65 vezes, né? E ela se refere a inferno, a morte, a sepultura, a pó. Tem até uma passagem que Jacó, ele diz assim, depois que ele descobre que José está vivo, ele diz assim, agora minha alma pode descer até ao inferno, porque meus olhos viram, né, que o filho está vivo. E de fato ele não está dizendo que vai para o inferno, mas está falando da sepultura, né? Sepultura, perfeito. Gênesis 37, né? Nós temos realmente no Antigo Testamento, a palavra Sheol, ela acaba sendo uma palavra abrangente. Ela engloba todas estas situações em que a sepultura, por exemplo, quando a gente pega Eclesiastes, né, que tem uma linguagem mais fenomenológica, alguns acreditam até pessimista, aonde Salomão vai dizer, olha, para a sepultura para onde tu vais, não há obra. Aí tem gente que pensa que ele está falando do mundo dos mortos. Não, a palavra é sepultura mesmo, Sheol no sentido de sepultura. Então ela aparece no Antigo Testamento, tanto significando sepultura, significando o mundo dos mortos,
também significando lugar onde os ímpios vão para sofrer, é um lugar de tristeza, inclusive. Só que, ao mesmo tempo, nós temos também inúmeras passagens que diz que o justo será livrado do Sheol, como, por exemplo, o Salmo 16, o Salmo 17, Salmo 49. São passagens que mostram que o justo não ficará no Sheol, por exemplo. Esse Salmo 16, inclusive, é citado no Novo Testamento, no capítulo 2, acho que o verso 27, aplicado a Cristo, e a tradução lá é Hades, inclusive. Né? Sim. Só queria fazer uma correção que eu disse que foi quando Jacó viu José, e não foi. Foi quando ele recebe a notícia, né, que José havia sido despedaçado. Então ele fala, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e diz, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até ao inferno, ao Sheol, no caso ali é uma referência à sepultura, né? Ela em Gênesis 37 e 35. Então a Bíblia ela vai falar do inferno como um local também de condenação, de sofrimento, né? Não só de sepultura, né? Perfeito. É porque a gente observa que em Deuteronômio, acho que é 32 e 22, fala que o inferno é o destino dos ímpios. Dos ímpios. Como nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente consegue ver o inferno, o Sheol, como lugar dos ímpios. Inclusive a palavra inferno, ela aparece, por exemplo, em Provérbios, capítulo 9, nós vamos encontrar a palavra inferno aparecendo ali de forma bem clara. Vou até ler o verso aqui, né? Provérbios capítulo 9, verso 18 diz assim: mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A palavra hebraica aqui é Sheol. Então, Sheol tem tanto sentido de sepultura, quanto o sentido do inferno para punição, que no Antigo Testamento aparece como lugar de tristeza, mas também é um lugar onde os justos vão, mas não significa que eles estão no mesmo lugar que os ímpios, porque a palavra é abrangente. Por que isso aparece no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ele ainda está apresentando a progressividade da revelação. Então, inúmeros conceitos do Antigo Testamento estão se desenvolvendo ainda, de maneira que quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente tem material suficiente para entender os conceitos de forma mais clara. Né? Mas mesmo assim, desde o Antigo Testamento, o inferno ele já está falando de um lugar de condenação, de punição, né? Sim. Quando você vê, por exemplo, Deuteronômio 32, 22, que diz assim, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Isso, perfeito. Então ele está falando de condenação, de punição, principalmente desses ímpios que desprezaram, né, os mandamentos bíblicos. Né? Sim, perfeito. Inclusive tem uma característica interessante no Antigo Testamento, né, que diz assim, José morreu e foi sepultado, congregado com seus pais. Né? Por exemplo, José, Jacó, Abraão, isso é uma fala recorrente. E muitas pessoas ali, por exemplo, José quando morreu, ele não foi sepultado com seus pais. Por quê? Porque a sepultura de seus pais era fora, até pede para guardar os seus ossos, para que levasse ali, tudo mais, né? Ou seja, eles não foram sepultados com seus pais, na verdade. Por quê? Porque a expressão não significa necessariamente sepultura ali agora, significa o mundo dos mortos mesmo, que ele foi junto com os seus, né? Uhum. Porque há no Antigo Testamento essa ideia de que está com seus pais, ou seja, foram congregados, e não necessariamente significa sepultura. Então, há essa ideia de um estado intermediário se desenvolvendo no Antigo Testamento. Agora, quando a gente lê o Salmo 16, 10 ou 11, parece que no Sheol, que é o mundo dos mortos, há repartições, Jonas, para os justos e para os ímpios, né? Sim. Parece-me que dá essa ideia. Deixa eu ler aqui o Salmo 16, para a gente começar a entender sobre essas repartições aí do Sheol. O 10, verso 10 diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Né? Então parece que o inferno ali, quando ele está dizendo, não deixarás que a minha alma permaneça, né, no inferno. O salmista está dizendo que ele, como justo, ele não vai para o lugar do ímpio, por mais que o inferno signifique Sheol, lugar dos mortos, né, onde no Antigo Testamento, dá a entender que os ímpios ficam no local, no inferno, e os justos no outro local. Você entende isso também ou não? Perfeito, perfeito. Inclusive, o Stanley Horton, seu livro Doutrina das Últimas Coisas, ele trata disso também,
O Robert Cuvier, no seu Teologia Sistemática, ele trata da mesma questão, mostrando que no Antigo Testamento os justos entendiam que eles não ficariam no Sheol, que Deus não deixaria eles perecerem no Sheol. Por exemplo, Salmo 17 vai dizer que Deus libertará, nos livrará do Sheol. E o ímpio não, ele já ia para o Sheol, para o lugar de sofrimento mesmo, para ser punido. Então no Antigo Testamento já tinha essa consciência. O que faltava no Antigo Testamento, o que faltava para eles, eram palavras para distinguir os lugares, que nós encontramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, exato. Então já tinha essa consciência. Já tinha essa consciência, né? Assim, tinha o pensamento de um local de descanso, por mais que a palavra Sheol, ela significa o destino tanto do justo quanto do ímpio, né? Mas eles tinham uma consciência de um local diferente, né? Diferenciado, né? Justamente. Porque a gente já percebe isso nas falas aí do salmista, né? Daniel 12:2 também fala na ressurreição dos mortos e dos justos. Só que ele diz assim, na ressurreição, né? Uns para a vergonha eterna e outros para o gozo, né? Para o gozo eterno. E as duas palavras, falando de inferno, ali fala de eternidade, né? Eternidade, justamente. O que mostra, inclusive, que o inferno ele é eterno. Sim. No sentido de que ele não vai ter fim. Então existe, por exemplo, tem algumas pessoas que tentam dizer que não, o inferno não é eterno porque é incompatível com o amor de Deus. De fato, a ideia na Bíblia é que o inferno é eterno, porque a eternidade do inferno sempre está contrastada com a eternidade dos fiéis com Deus. Ou seja, mostrando que os que estão com o Senhor, que estão com Deus, passaram a eternidade com Ele, e os que estarão no inferno passarão a eternidade. Então o conceito de eternidade sempre vai ser usado de forma contrastiva, vai contrastar esses dois ambientes. De maneira que se a punição do inferno não é eterna, então o estado dos cristãos com Deus também não é. Né? Porque a palavra aparece conjugada ali. Seria um grande problema para quem defende isso aí, né? É um problema. E a gente consegue enxergar em vários textos a ideia do Olam aparecendo no Antigo Testamento como eterno, Olam, eterno. Exato. Daniel 12, inclusive, para mostrar, né, essa ideia da progressividade da revelação, Daniel 12 coloca a ressurreição como se fosse um evento único, né? Tanto dos ímpios quanto dos justos. Parece que é ao mesmo tempo. Parece que é ao mesmo tempo. Depois que a gente pega o Novo Testamento, a gente pega João 5, pega 1 Coríntios 15, pega Apocalipse 20, né? A gente vai perceber que não, que os eventos são distinguidos. Só que no Antigo Testamento, como a revelação ainda está em fase de progressividade, está acontecendo, então os conceitos ainda estão se desenvolvendo, né? A gente já encontra os conceitos ali, mas muitos deles ainda sendo desenvolvidos um pouco mais no Novo Testamento. Muito bem. O Stanley Orton, ele fala na teologia sistemática dele, que você acabou de citar, que a revelação de Deus ela é progressiva, tanto assim em conhecer a Deus quanto ao seu plano, né? Estamos explicando aqui para os ouvintes. Então, no Antigo Testamento está começando a se desvendar os mistérios, tanto do conhecimento de Deus, quanto do seu plano divino através dos séculos, como disse, acho que é Lawrence Walsh que tem esse livro, né? Então, assim, os conceitos da eternidade, principalmente agora no assunto que estamos falando de inferno, de impiedade, condenação, de justiça, ele está sendo construído no Antigo Testamento. Então Daniel, quando ele diz assim, uns ressuscitarão para o gozo e outros para a vergonha, a intenção parece que é junto. E a gente sabe que não é, porque a ressurreição dos ímpios ela se dá em um período. A ressurreição dos justos ela se dá em outro período. Como que sabemos disso? Através do desenrolar do Novo Testamento. Então, aí a gente vai tendo elementos mais detalhados sobre, né, as revelações de Deus, sobre o futuro. Daniel ele não sabia tudo sobre o futuro. Aí Paulo, além de ter os conselhos de Daniel, teve revelações sobre o futuro. E agora João também teve o descortinar, né, que é o chamado Apocalipse. Né? Por mais que ele não entendesse tantas coisas, né, mas ele teve a revelação. E hoje a gente, os cristãos, a igreja da atualidade é privilegiada porque temos o Antigo Testamento para estudar e para descobrir os mistérios de Deus. Temos o Novo Testamento e também o Espírito Santo para ajudar a entender esses conceitos. Perfeito. Isso é importante, né? Inclusive Daniel ele traz aquela ideia de que o conhecimento aumentará, e o conhecimento vai crescer, a ciência se multiplicará. E a gente usa esse verso às vezes para dizer, tá vendo como que a ciência multiplicou, olha. Só que a ideia do Daniel não é bem a tecnologia, né? Olha como que a tecnologia, tá vendo, Daniel estava certo. Claro que pode ter essa aplicação, né? Só que a ideia de Daniel primária ali é de que o conhecimento acerca daquelas coisas que ele está tratando, que eram mistérios, que Deus disse, ó, sela aí, porque agora não é para você isso aqui agora, terminou aqui.
Só que o Novo Testamento, ele lança luz àqueles acontecimentos e o conhecimento realmente se multiplicou. Nós entendemos de forma muito mais clara. Por exemplo, nós temos o conhecimento desses eventos que Daniel não tinha. Por quê? Porque agora nós já conseguimos chegar à revelação de forma completa a partir daquilo que o Novo Testamento tem para nós. Então a gente entende eventos que Daniel não conseguia entender. Exato. E de fato nós estamos falando no Antigo Testamento vários assuntos que falam sobre o inferno. Estamos aqui com o professor Jonas Mendes para este diálogo sobre o inferno. Professor Jonas Mendes, também há alguns conceitos de pessoas que tiveram revelações, tiveram visões, que foram até o inferno, chegando lá no inferno, viram o trono de Satanás, viram os demônios rodeados na mesa, e os demônios, em algumas revelações, agora está menos essas revelações. Mas houve um período em que essas revelações, as pessoas que foram arrebatadas viam os demônios torturando as pessoas que estavam no inferno. E Satanás está no inferno castigando as pessoas, os demônios castigam as pessoas no inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Pois é, realmente a gente ouve, né, ouve ainda e ouvimos muitas dessas experiências, né? Pessoas que viram e contam, né? Agora, a verdade é que perante as Escrituras, Satanás ele não está no inferno, e Satanás nem é o rei ou o senhor do inferno, coisa nenhuma. Satanás também será lançado no inferno para sofrer. Mateus capítulo 25, acho que o verso é o 41, diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Eles vão ser torturados, eles vão sofrer no inferno. Então eles não estarão com um tridente castigando pessoas no inferno, coisa nenhuma. E também Satanás nem está no inferno agora, né? A gente pega Efésios, né, que é um texto que a gente discute muito, verso 12, e ele diz assim, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então mostra que o império das trevas ele está atuando, ele está ativo. Inclusive Paulo vai dizer que nós devemos estar com toda a armadura de Deus para poder suportar, para resistir os ataques do inimigo. E essa expressão, regiões celestiais, lugares celestiais, é interessante na carta aos Efésios, porque no capítulo 1, o apóstolo Paulo já tratou dessa expressão no verso de número 3. Ele diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele vai dizer, por exemplo, que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E ele vai dizer também, no verso 21, que Cristo foi exaltado acima de todo principado, de toda potestade, subjugou tudo aos seus pés. Então há um lugar, uma esfera das regiões celestiais na qual Cristo se encontra, na qual o cristão espiritualmente está com Cristo, na qual ele é abençoado, e há uma outra esfera dessas regiões celestiais que o império do maligno está atuando, mas subjugado ao próprio Cristo, que foi exaltado sobre todo o principado e potestade. Mas estão atuantes, tentando destruir a igreja. E isso é interessante, pastor Gisel, porque a carta aos Efésios ela tem uma distinção básica. Do capítulo 1 ao 3, Paulo mostra a posição dos cristãos em Cristo. Ele mostra que já fomos ressuscitados com Cristo, fomos abençoados em Cristo, estamos nas regiões celestiais com Cristo, fomos eleitos em Cristo, adotados em Cristo. Ou seja, ele mostra a posição do cristão em Cristo. Do capítulo 4 ao 6, Paulo mostra a condição real do cristão agora. Ou seja, deve viver em santidade, despir-se do velho homem, vestir-se do novo, deve parar de mentir, enganar, deve imitar Deus, do capítulo 5. Aquele que roubava não deve roubar mais, deve trabalhar, deve viver uma vida de louvor, cantando, com salmos, e se revestir de toda a armadura de Deus, porque o inimigo, ele tenta destruir a igreja. Então Paulo diz aquilo que nós somos em Cristo. Depois que ele diz aquilo que nós somos em Cristo, agora ele começa a mostrar a nossa condição e diz, vive de acordo com aquilo que Deus fala acerca de ti. Então Satanás não está no inferno, não tem como dizer isso. Pela Bíblia, o que a Bíblia diz é que o príncipe das trevas, juntamente com suas hostes, né, como dentro a gente entende aqui que são classificações na hierarquia, né, vamos dizer assim, que os principados, as potestades, príncipe das trevas, eles atuam nos lugares celestiais. Então ele não está no inferno, como algumas pessoas dizem que o trono do diabo está no inferno, os demônios estão ali fazendo com que as pessoas que estão presas lá sofram. Isso aí é mitologia. Não há na Bíblia isso aí. Agora eles estão nas regiões celestiais, atuando inclusive contra a igreja, como disse
o professor Jonas, fazendo com que a igreja perca, né, a sua vitória. Mas Satanás não está preso e nem está lá. Agora, uma outra pergunta, professor Jonas. O inferno é um lugar de chama, de fogo mesmo, ou é uma linguagem metafórica? Porque parece-me que é metonimicamente um lugar, um ambiente de punição. Porque se for o fogo, esse fogo aqui natural nosso, ele não queima algo espiritual, né? Esse fogo nosso só queima matéria, só queima papelão, madeira, feno, palha, algo que é matéria. Mas parece-me que a ideia de fogo ali do inferno é um lugar de sofrimento, de punição. Se for fogo, no sentido literal, deve ser um fogo espiritual, então. Então, realmente surge essa questão, né? Que espécie de fogo que é esse, né? Os comentaristas, geralmente, os que a gente consulta, eles são quase que unânimes em dizer que são elementos que Deus usa para que nós possamos entender um pouco da assombrosidade daquele lugar. Então, um lugar em que o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, e é um lugar de tormento, de sofrimento. Quando a gente pega, por exemplo, Lucas 16, onde fala que o rico estava em tormento e tinha sede. A alma não possui sede. Não possui sede. Então, o que a Bíblia quer dizer? Ela está usando elementos, figuras de linguagem, para mostrar para nós como que esse lugar é terrível, como que a punição é severa, como que o castigo é real. Então, para a gente poder ter uma dimensão disso aí, a Bíblia usa uma série de elementos, como o fogo, como a sede, como o bicho nunca morre, o para fogo não se expressar apaga. A eternidade, né? Para expressar justamente a eternidade e o sofrimento. Maravilha, ótimo. Então, nós observamos exatamente isso. Agora, eu queria que vocês dessem uma explicação em relação a essa palavra que aparece no grego, gena. Ótimo. Porque a gente tem três palavras aí que devem ser explicadas. É o Sheol, que é no hebraico, né? Isso. E o Hades, que é o grego. O Hades e Sheol, eles são palavras semelhantes. E o Gina, o que significa isso? Eu gostaria que você debulhasse isso sobre. Ótimo, perfeito. No Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra inferno na língua portuguesa, né, traduzido para português, inúmeras vezes. Sim. Então a gente tem, por exemplo, Lucas 16, 23, que fala, muitos falam, não é uma parábola do rico e do Lázaro, né? É uma história real, não. A verdade é que isso aqui não interessa para fins ensinativos, por assim dizer. Não interessa se era uma história real ou se era uma parábola, porque as parábolas de Jesus não eram mentiras. Sim. As parábolas, elas traziam verdades. Então, se era uma história real ou era uma parábola, não importa, porque as verdades ali contidas são verdadeiras mesmo. Como alguns dizem, o importante é a moral da história. É a moral da história, perfeito. A palavra que aparece ali para o inferno é Hades. Hades, no Novo Testamento, é a tradução mais comum e frequente de Sheol no Antigo Testamento. Sim. Então, Hades refere-se ao mundo dos mortos, aquele estado intermediário, na qual os ímpios se encontram agora. Quando, por exemplo, um ímpio morre, para onde que ele vai? Hebreus capítulo 9, verso 17, diz que ao homem é dado morrer somente uma vez e depois da morte e o juízo. Então, quando você morre, o seu destino já está selado. Quem for ímpio já vai para o Hades, que é chamado de inferno nas Escrituras, e você já vai estar lá em tormento, em sofrimento. Então, isso aparece, por exemplo, o Hades aparece em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que diz que Cristo tem as chaves da morte do inferno, o inferno ali é Hades. Aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 14. Inclusive, esse texto é interessante, vou até ler ele, porque ajuda a ilustrar essas distinções. No capítulo 13, verso 14 de Apocalipse, diz que Cristo, né, Deus vai dizer assim, e deu o mar aos seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. A palavra inferno aqui do grego é Hades. Então nós temos Hades no Novo Testamento, ou para ler de forma mais precisa, Hades, né? No Novo Testamento, que refere-se ao mundo dos mortos agora, o estado intermediário, o ímpio se encontra no Hades. E nós temos também a palavra Gena, ou Dina, como se pronuncia, que é o lugar onde o tormento eterno se dará, que é o lago de fogo. Aparece em Apocalipse capítulo 19, verso 20, por exemplo, fala do lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre agora, não tem ninguém lá.
Sim. Então, quando alguém diz assim, né, o inferno não foi inaugurado, ele está falando do lago de fogo e enxofre. Sim. Esse não foi inaugurado. Porque os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre será o falso profeta e o anticristo. Sim, eles que inaugurarão. Eles que vão inaugurar. Porta-fita da inauguração. Esses que vão ser os primeiros. Aí se é uma inauguração eu não quero para mim. Então eles serão os primeiros a serem lançados lá. Inclusive o próprio Hades, que é o estado intermediário, vai ser lançado no lago de fogo também. Sim. Só que alguém pergunta, mas tem alguém no inferno hoje? Claro, no Hades, porque o Hades é chamado de inferno. O Hades é chamado de inferno. Lugar de sofrimento, lugar de tormento. Tem pessoas lá. Alguns textos, como por exemplo, Marcos, capítulo 9, ou Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala bem assim, ó, é melhor que percam uma das mãos do que com as duas mãos serem lançados no inferno. O inferno ali é Guiena, ou Guina, ou seja, é o lugar de tormento eterno, que a gente entende que é o próprio lago de fogo. Então, no Novo Testamento, ele sempre está usando as duas palavras. Hades é o lugar provisório de sofrimento. E Guiena é o lugar eterno. E qual seria a distinção das duas coisas? Simples. Quem morre agora, o ímpio que morre agora, ele está no Hades, sofrendo em sua alma. Sim, sim. Porque o corpo está na sepultura. Foi para a sepultura, Está ali aguardando, né? Agora, a alma já está sofrendo no Hades. Só que o lago de fogo, ele vai ser estabelecido para o ímpio depois do trono branco, onde o ímpio será lançado em corpo, alma e espírito ali no lago de fogo. Onde ele vai receber, inclusive, a sua punição de forma legal, porque no trono branco ele vai receber a condenação, porque há nível de punição, no sentido de que alguns sofrerão de forma mais intensa, outros não, né? Isso está claro em Mateus capítulo 11, João capítulo 19, maior condenação há para aquele que te entregou, que entregou a ti, ou seja, nós temos isso aí. E outra palavra que aparece é a palavra tártaro. Aparece uma única vez na Bíblia, no Novo Testamento, que é 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que fala do abismo. Então ali a palavra tártaro aparece essa única vez. Agora a palavra abismo já aparece em Apocalipse capítulo 9, aparece em Apocalipse capítulo 20, que diz que Satanás será preso no abismo. A palavra abismo aparece subentendidamente em Judas 6. Né? Então, para distinguir de forma simples, temos Hades, que é onde o ímpio está sofrendo agora, o ímpio que morre sem Cristo está lá sofrendo, aguardando, esse é o estado intermediário. Temos Guiena, que é o lago de fogo, que vai ser inaugurado com o falso profeta e a besta. E depois do juízo final, os ímpios todos serão lançados lá, e o próprio Hades, e a morte será lançada no lago de fogo. Temos também Tártaro, que é o abismo, onde se entende que alguns anjos caídos estão presos, aprisionados. Em Apocalipse capítulo 9, disse que o abismo será aberto, né? Então, o posto do abismo vai ser aberto e os anjos, demônios sairão, né? Sim. E o próprio Satanás será preso nesse abismo no capítulo 20 de Apocalipse. O que é interessante aqui, né, que diz que no capítulo 9 ele foi aberto. No capítulo 20 ele vai ser fechado de novo. O Satanás ficará preso 1000 anos ali. Então nós temos essas expressões do Novo Testamento. É muito bem explicado. E agora você me falou da parábola ali do rico e do Lázaro, que mostra que eles estavam no Hades, na palavra grega, né? Isso. E Hades significa no lugar de sofrimento do ímpio e como também o lugar de descanso do justo, é isso? Ou não? A ideia ali, já no Novo Testamento, a gente entende que o Sheol, por exemplo, há uma discussão teológica aqui terrível, né? É grande a discussão, sim, é verdade. Porque dentro da própria Assembleia de Deus tem discussão. Alguns dizem assim, Jesus quando morreu, ele pegou o cativeiro, citando Efésios 4, porque dizem que no Hades tinha o lugar de sofrimento e o Sheol, então os dois estavam no Hades. E aí quando Jesus morre, ele pega o cativeiro e leva para o paraíso, porque ele diz para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, vamos construindo. Né? Isso, vamos construindo assim. Por exemplo, hoje, se a gente pegar os estudiosos recentes, eles já não tendem a interpretar assim, dentro da própria Assembleia de Deus. Eu vou dar um exemplo. Stanley Horton, que é um decano da teologia assembleana e pentecostal. Ele já não interpreta assim. No seu livro A Doutrina das Últimas Coisas, ele diz o seguinte, lançado pela CPAD, inclusive, ele fala que a intenção da parábola ali não é mostrar a geografia do inferno, como se tivesse um lugar no próprio Hades para os mortos, as repartições, isso. Inclusive tinha um amigo meu que dizia, quer saber a largura do abismo? Era de um braço. Por quê? Porque o rico disse, coloca a mão, o dedo na água e coloca na minha boca. Então, um braço. Olha, essa elucubração teológica é terrível. O texto não quer dizer isso.
O Stanley Horton vai dizer o seguinte, que ele olhando para cima viu Abraão. Então Stanley Horton vai dizer que o que é chamado de seio de Abraão é o mesmo que é o paraíso no Novo Testamento, que é a mesma expressão. Então o paraíso é o lugar dos justos com Deus, que é onde Estevão disse, Senhor, a ti entrego o meu espírito. O próprio Cristo também disse, Senhor, a ti entrego o meu espírito, que é o lugar para onde Paulo gostaria de ir. Né? Então é o paraíso, enquanto que o Hades ali sendo um lugar de sofrimento e de tormento para os ímpios. Então essa é uma interpretação que vem tendo muita aceitação hoje, e eu particularmente creio nela. Então quer dizer que há, sobre a parábola de Henrique Lázaro, há diversa interpretação. Então a construção do conhecimento teológico ainda discute essas questões que a gente não pode bater o martelo aqui. Não dá para bater o martelo porque são coisas difíceis, né? Exato. Diante dessas questões, o que resta para nós é a humildade. A humildade. Saber que o inferno é real, que o lugar de recompensa é verdadeiro. Sim. Agora, como que vai se dar em seus detalhes, aí nós não conseguimos saber. Agora você me disse de um versículo aí que eu gostaria de perguntar. Aquele versículo quando Jesus ele desceu até as profundezas lá e ele disse, tenho a chave da morte do inferno. Então, alguns pregadores, eu já ouvi alguns pregadores dizer que citar Pedro, que ele desceu até o inferno, e junto com Apocalipse dizer que ele foi lá e tomou a chave do diabo, porque eles construíram a ideia que o diabo estava no inferno, e lá tinha um trono, e estava com as chaves. Quando Jesus morreu, desceu lá, alguns até ilustravam, né, as batidas das passadas do mestre, bateu lá, o diabo não quis abrir, ele arrebentou a porta e disse assim, vem aqui, coloca a cabeça debaixo do meu pé, porque está escrito esmagará a cabeça, então coloca a cabeça. E arrancou a chave da morte e do inferno. Então, realmente tem muitas pessoas que pregam isso, só que nós não encontramos evidências bíblicas disso aí, não há nenhuma base para isso. Na verdade, isso começou a partir do credo apostólico. O credo apostólico dizia o seguinte, que ele morreu e desceu ao inferno. Sim. Só que no credo apostólico, a expressão inferno significava sepultura, porque era a tradução do Hades. Então, Hades também tem uma ideia de sepultura. Não deixará a minha alma no Hades. Por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 27, isso é aplicado ao próprio Cristo. De que não deixará a sua alma na sepultura, não deixará a sua alma perecer, ou até mesmo no mundo dos mortos, podemos entender assim, não tem problema. Mas a ideia ali não é que ele desceu ao inferno e tomou a chave do diabo, até porque o diabo nunca teve a chave de nada, essa ideia não é real. O diabo nunca teve a chave da morte. A Bíblia vai dizer em Mateus, por exemplo, que quando Jesus diz, né, todo o poder me é dado, foi dado pelo Pai. Sim. Então ele não precisou tomar do diabo a chave de nada para ter todo o poder. Apocalipse 1,18, por exemplo, ele diz, eu tenho a chave da morte do inferno. Grant Osborne, que é um dos maiores comentadores sobre Apocalipse, ele vai dizer que a expressão ali, Jesus quer dizer que ele tem autoridade sobre o mundo dos mortos, sobre o império do mal, inclusive ele tem autoridade sobre o mundo dos mortos, sobre o império do mal, porque ele venceu e triunfou. Colossenses, capítulo 2, verso 14 ali, vai dizer que ele triunfou sobre si mesmo e expôs publicamente os principados e as potestades, despojando-os. Ou seja, Cristo venceu, os despojou. Então a ideia não é que Cristo desceu as partes mais baixas, no sentido que foi inferno. Quando usa essa expressão, inclusive, desceu as partes baixas, a ideia de sepultura mesmo. Até porque aonde estava o Espírito de Cristo? Ele mesmo responde, Pai, a ti entrego o meu Espírito. Ou seja, ele não desceu ao inferno. Aí algumas pessoas usam o texto de 1 Pedro capítulo 4, verso 5, diz que pregou aos mortos. Só que ali, os comentaristas geralmente entendem, quase que são unânimes em entender que os mortos espiritualmente, é uma geração que estava morta espiritualmente. Então ele pregou a pessoas que estavam mortas. Isso é claro em Efésios capítulo 2, dizendo que estávamos mortos em delitos e pecados. Não mortos no sentido literal do termo. Outro texto de 2 Pedro, né, que diz que ele pregou aos espíritos em prisões, aos que nos tempos de Noé foram rebeldes e tal. Só que ali também a interpretação mais aceita e mais sensata é de que Cristo pregou através de Noé. O Espírito de Cristo que estava em Noé, que pregou a uma geração rebelde, morta espiritualmente, que estavam presos em seus pecados, e ali, por isso que são condenáveis, porque houve uma pregação por parte de Noé.
Mas não há nenhum texto bem interpretado que diz que Jesus desceu ao inferno, que ele pegou a chave que estava com o diabo, que arrombou a porta, que pisou na cabeça de Satanás. Isso aí é lucubração e não tem base bíblica nenhuma. Porque no sentido de ele esmagar a cabeça de Satanás não é literalmente, né? E nem foi lá no inferno. Até porque ali a ideia é de autoridade, né? Por exemplo, cabeça na Escritura representa autoridade. Certo. A gente usa, por exemplo, essa expressão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, por exemplo, quando Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Está falando de autoridade ali. Sim, então, autoridade. significa que o reino das trevas seria o vencido. O cabeça, a autoridade do reino das trevas sendo destruído por Cristo. Isso está claro, por exemplo, em Mateus capítulo 12, quando Jesus disse que ninguém entra na casa de um valente se não for mais valente que ele. Então Cristo é o valente, mais valente que Satanás, que invadiu o reino das trevas e está derrotando Satanás. Lucas 10, por exemplo, quando os discípulos pregavam e expulsaram demônios, eles voltaram alegres. Jesus disse, eu via Satanás cair como um raio. Ou seja, cada vez que o demônio é expulso, que o evangelho é pregado, o reino de Deus está vencendo e derrotando o reino das trevas. O reino das trevas está caindo sempre. A autoridade sendo derrotada. Exatamente. Quando, acho que é Paulo que diz assim, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Perfeito. Ele está falando ali do reino de Deus, que é... O reino de Deus, ele começa no coração do homem, quando João diz em 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos, plural, para ele e faremos dele morada. Então começa o reino de Deus. Quando ele mora na nossa casa, que Hebreus fala que nós somos casa de Deus, Paulo fala que templos e morada de Deus, né? Perfeito. E ele mora, ele domina. Então o reino de Deus já começa aqui. E daqui para fora, né? Quando Jesus fala em Mateus 12:28, se eu expulso o demônio, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Reino de Deus. Quer dizer, então o reino de Deus é alargado. Cada vez que os discípulos iam, pregavam e ganhavam, expulsavam e libertavam, o reino de Deus ia se alargando. Cada vez mais ia crescendo e o reino do diabo ia perdendo o terreno. Sendo derrotado. Né? Esse texto de Colossenses 1:13 que você citou, né? De que fomos transportados, esse texto é excepcional, porque para os colossenses, eles entendiam a ideia. Antíoco Epifânio havia pegado quando ele conquistou aquela região, ele pegou um grupo de pessoas e transportou para um outro lugar. Sim. Então a comunidade entendia essa ideia de ser transportado de um lugar para outro. Só que a diferença é que Antíoco transportou os prisioneiros de um lugar ruim para um pior. Cristo não. Cristo nos arranca do reino das trevas e nos transporta para o seu reino, reino de luz, de amor. Né? De amor. E é verdade. Isso está claro na Bíblia. Muito bem. Então quer dizer que o inferno, que é o mundo dos mortos, ele será lançado no lago de fogo, que é o Guina, né? Isso. Que as pessoas... chamado Vale de Rinom na Bíblia, Isso. né? Que era a sudoeste de Jerusalém, onde, se eu não estiver enganado, quem que era o rei que queimava pessoas vivas? Manassés queimava pessoas vivas até depois de Josias proibir, né? E depois ele virou o lugar do lixo, as pessoas jogavam lixo da cidade e queimavam. Eles usaram essa palavra guina, ela está metaforicamente simbolizando o fogo eterno, que é o lago de fogo, que é o Guina, onde as pessoas sofrerão eternamente, e como disse Jonas a princípio, eu quero retomar esse conceito, esse pensamento, de que quem está no inferno não está sofrendo na sua totalidade, está apenas a alma e o espírito, o corpo não está em sofrimento porque virou pó. Quem está no paraíso está no gozo, mas não está no gozo eterno ainda, porque está apenas a alma e o espírito, ainda falta o corpo. Agora, na ressurreição dos justos, nós seremos arrebatados e os que morreram em Cristo serão ressuscitados e transformados. Aí entrará no gozo eterno. Idem para os ímpios, que ainda vão ser ressuscitados do inferno, tomarão seus corpos, um corpo sem glória, mas com capacidade de resistir o lago de fogo para sempre. E depois a morte e o inferno serão jogados nesse lago de fogo que vai ser inaugurado por Satanás, a besta, logo após a grande tribulação. É isso? Isso, perfeito, justamente. Para perceber como que Jesus ele usava conceitos do seu tempo, né? Para ilustrar o lago de fogo, né? O vale do Rinom, que era o lixão de Israel. Né? Manassés, ele sacrificava crianças a Moloque, a um deus, né? Que era uma espécie de um tambor incandescente com a cara de um bezerro, e aí as mães jogavam seus filhos lá dentro para serem sacrificadas a Moloque. Só que nos tempos do Novo Testamento, aquilo ali virou um lixão, onde as pessoas jogavam lixo e queimavam, o fogo então era constante, sempre aceso. E também cadáveres eram desossados ali.
jogavam-se mortos ali. Mortos ali também. E os vermes, então, eram constantes. Tinha muito fogo, muito verme, o cheiro de fogo, de cadáver apodrecendo era muito forte. Jesus usa isso como exemplo do lago de fogo. Um lugar em que o fogo não apaga, o bicho não morre, né? Ou seja, é um lugar terrível, um lugar de dor, de sofrimento intenso. E quem está no Hades agora, que é esse estado intermediário, como o senhor bem destacou, não está sofrendo em sua integralidade. Até porque a gente destacou que vai haver uma diferenciação. Sim. Porque a gente fala assim, né? Bom, não há diferença entre pecadinho e pecadão. Bom, depende do que se quer dizer com isso. Por exemplo, todo pecado ofende a Deus. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Agora, há diferença de pecado, sim. Por exemplo, nós temos Mateus capítulo 11, onde Jesus fala que a cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum são mais condenáveis porque tiveram maior revelação, então elas são mais condenáveis. Nós temos, por exemplo, João 19, onde Jesus fala para Pilatos, olha, se Deus não autorizasse, nem o poder você teria sobre mim. Só que maior condenação haverá para quem me entregou. No caso, falando de Judas, o traidor. E a Bíblia diz que para ele fosse melhor que nem houvesse nascido. Então, há essas distinções nas Escrituras. Então, quando o homem passar pelo juízo final, ele vai sofrer, vai receber a sua condenação e vai sofrer no próprio corpo. Daniel fala que é um corpo de vergonha. Né? Então, quantos cristãos têm um corpo de glória, os ímpios terão um corpo de vergonha. Né? Então, para sofrer. Maravilha, essas palavras estão ditas na Bíblia, como ele disse para o Daniel, e nós estamos falando aqui do inferno, e grato pela participação do professor Jonas Mendes, e aqui ao vivo, professor, quero te convidar para a gente continuar esse assunto, porque o programa é curto, mas o assunto é longo e profundo, para a gente fazer uma parceria para tratar de demais temas, como por exemplo, como um Deus de amor pode lançar pessoas no inferno para sofrer eternamente, e trazer explicações por que disso. Falar também do estado intermediário, né? Falar se há consciência no estado intermediário, os mortos estão dormindo, eles têm consciência de que estão lá. Né? Os ímpios, os cristãos, o juízo final, por que Deus criou o inferno, e dentre outras questões, para tratar de programas posteriores. Você topa fazer essa parceria com a gente aqui? Perfeito, pastor José. Vai ser um prazer, eu acho que é uma discussão proveitosa, né? Então, estamos juntos. Maravilha. Então, o professor Jonas aceitou o convite, então você não perca os próximos programas, que estaremos continuando falando desses temas que acabei de discorrer. Mas, professor Jonas, agradeço a tua participação. Eu queria que você fizesse as considerações do programa de hoje. Professor Gisele, eu agradeço o convite, espero que essa discussão tenha contribuído de alguma maneira e vai ser um prazer estar com o senhor nos próximos programas. Maravilha. E se você tiver alguma dúvida ou alguma questão, envia para nós nas redes sociais, no Facebook. Você pode acompanhar no Facebook Gesiel Costa. Procure lá, você vai ver o programa e também deixar sua pergunta, e depois, se tiver muitas questões e de repente essas questões demandam um programa inteiro, nós podemos fazer um programa aqui respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Professor Jonas, faça aí uma oração para despedir-nos da programação de hoje. Okay. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter cuidado de nós, guardado, protegido. Pedimos que o Senhor estenda suas mãos de poder sobre nós, Pai, nos livre de todos os perigos, de todos os males. Nos ajuda a ser mais santos, estar mais perto de Ti, Pai, para que possamos alcançar a vida eterna com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Assim te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.